Meus irmãos, eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você, adolescente que me ouve nesse momento, eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. A você, adulto que também me ouve nesse momento, eu gostaria de lhe cumprimentar com a paz e convidar você para ficar atento nessa nossa primeira aula que nós vamos estar estudando nesse momento. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2020, começando aí mais um trimestre com a turma dos adolescentes. O tema do nosso trimestre é a família cristã. Então, nós estamos dando início a mais um trimestre nesse período de quarentena, já que nós não podemos estar na igreja juntos, fisicamente, aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos estar aqui em alguns minutos, de forma bem simples, bem sucinta, transmitir a palavra de Deus para que a gente consiga aprender um pouquinho com o Senhor. A escola dominical é bênção de Deus para as nossas vidas. Eu convido você a permanecer aqui comigo durante essa aula, que vai ser, eu acredito que de grande proveito para nós. Amém? Então, nós vamos começar com a nossa lição de número 1. É uma lição de caráter introdutório. Então, nós vamos estar aprendendo na aula de hoje sobre o que é família. A nossa primeira lição, ela traz um ponto de interrogação. Então, é uma pergunta para nós. O que é a família, adolescente? Pode ser que você diga, Marília, é uma pergunta um pouco subjetiva, porque eu sei o que é família. Nós viemos de uma família. Você pode dizer para mim, Marília, mas eu faço parte de uma família. É claro que eu sei o que é família. Mas a nossa lição de hoje, ela vai um pouco além. Ela não vai simplesmente trazer o conceito de família. Nós vamos ver a sua origem, o propósito, o projeto de Deus para a família, que nos inclui também aí nesse pacote que nós vamos estar estudando hoje. Então, logo de antemão, adolescentes, eu queria compartilhar com vocês a terminologia do termo da palavra família. No Antigo Testamento, nós utilizamos muito o hebraico e a palavra que vai significar, a palavra que vai dar o significado para família, vem do hebraico, que significa bait, ou seja, lar. A família no Antigo Testamento, ela tem o significado de lar, ela vai trazer para nós o significado de casa, de lar. E no Novo Testamento eu achei muito interessante também a terminologia que vem do grego oikia, que também traz o mesmo significado de lar, de casa. E eu achei interessante porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vamos ter o significado de família, é lar. Não é simplesmente uma casa, não é simplesmente a matéria física, mas está falando de um lugar de sentimentos, lar. Quando nós falamos lar docilar, quando nós, ao chegarmos em casa, depois de alguns dias fora, e nós falamos, cheguei na minha casa, cheguei no meu lar, nós não estamos falando simplesmente do lugar aconchegante, de uma casa muito bem estruturada, mas nós estamos falando no lugar onde nós temos comunhão, do lugar onde nós temos liberdade. Então, quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos trazer o significado de lar, de um lugar de comunhão, lar docilar. Então, para a gente introduzir, eu achei interessante trazer para vocês a terminologia da palavra família. Nós vamos então para a introdução e eu gostaria que você, se você estiver acompanhando aí na sua casa, junto com a sua lição, junto com um papel, com uma caneta para você anotar, eu gostaria que você anotasse 3 palavras-chave que vai basear a nossa aula de hoje. As 3 palavras-chave são origem, a importância da família e o papel da família nos planos de Deus. São essas 3 palavrinhas-chave que vai nortear a nossa aula de hoje. Eu gostaria que você anotasse para que você conseguisse raciocinar comigo e pensar comigo sobre essa aula de hoje. Então vamos lá para nosso primeiro tópico dessa lição de hoje, a origem da família. Ora, Deus foi o fundador da família. Deus foi quem instituiu a família. A família, ela existe antes do Estado, ela existe antes da igreja. A família foi a primeira instituição de Deus, foi a primeira instituição divina. Gênesis capítulo de número 2, se você puder acompanhar comigo na sua casa, o versículo de número 18, que é o nosso texto áureo para essa lição de hoje, nós vamos ver no versículo de número 18 que Deus diz, olha, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja, Deus, a partir do versículo de número 18, do capítulo de número 2 de Gênesis, nós temos o estabelecimento da família. Deus está instituindo a família no capítulo de número 2. Então, a partir do versículo de número 22, nós vemos Deus tomando da costela de Adão, formando então a mulher, e no versículo de número 24 nós temos então o estabelecimento da família. Portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A família não é fruto da invenção humana, a família foi uma invenção divina. Foi Deus quem criou a família, foi Deus o fundador da família. Ora, Deus, ao instituir a família, ele tem planos, ele tem projetos para a família. E um desses projetos de Deus para a família, que eu queria que você prestasse bastante atenção, era que o homem tivesse comunhão. O versículo de número 18, que nós acabamos de ler, diz Deus dizendo, olha, não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou fazer uma adjuntora que lhe seja idônea. Eu vou trazer comunhão para o homem. Então esse é o propósito de Deus para nós. A comunhão, a socialização. Você pode me dizer, Marília, mas eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha em alguns momentos. Eu sou aquela pessoa tímida que não gosta de ter muitos laços. Existem momentos que nós vamos querer, adolescentes, realmente ficar sozinhos. Existem momentos que eu gosto de estar sozinha eu e Deus. Só que isso não vai determinar uma vida inteira. Ter momentos sozinha não me faz ser uma pessoa solitária. Jesus, no Novo Testamento, nós vemos ele tirando vários momentos sozinho com Deus. Jesus estava ali com a multidão em vários momentos e, de repente, nós lemos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Jesus se retirando para o monte para orar e para falar com Deus. E isso é muito interessante, porque vai diferenciar você ter momentos sozinhos com Deus e você ter uma vida solitária. A solidão, adolescente, não faz bem para ninguém. A solidão não faz bem para você. É por isso que Deus está nos ensinando com essa lição de hoje que é importante nós criarmos laço, que é importante nós termos comunhão, porque esse é o projeto de Deus. Deus disse, olha, não é bom que você esteja só, Adão. Então eu vou criar uma mulher para você que lhe seja idônea. E foi exatamente isso que Deus fez. Eclesiastes, capítulo de número 4. A partir do verso de número 9, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, nós vamos ler Salomão dizendo, olha, se você tiver alguém do seu lado, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai levantar. Porque se um tiver com frio, o outro vai aquecer. E esse é o projeto de Deus para a família, a comunhão. Deus nos fez pessoas sociáveis. Deus fez o ser humano para viver em comunidade, para ter comunhão. Por isso é que é tão importante a igreja, e é por isso que nós estamos sentindo tanta falta de estar juntos, de estar unidos. Então, adolescente, você que me escuta, você pode me falar, Marília, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou muito tímido, eu não gosto de ter contato com as pessoas. Eu digo para você, se abra. Se abra para os adolescentes da igreja, se abra para as pessoas que estão à sua volta, quebre essa timidez e deixe que as pessoas se aproximem de você, porque esse é o projeto de Deus, a comunhão, você ter esse relacionamento com as pessoas, foi esse o propósito de Deus, em primeiro lugar, criar comunhão, criar esse relacionamento e essa socialização entre Adão e entre Eva. E o segundo propósito de Deus para a família foi o povoamento da terra, a multiplicação. Então nós vemos, a partir do capítulo de número 4, o propósito de Deus sendo cumprido para a família. Adão e Eva, eles têm um relacionamento, então desse relacionamento surgem os seus filhos. Isso é o que vai basear. A família é a base para a sociedade. A família é o alicerce para a sociedade. A família é da família que vai emanar todo o desenrolar social. Sem família não existe igreja, sem família não existe Estado, sem família não existe organização nenhuma, porque a primeira organização criada por Deus foi a família. E esse é o projeto de Deus. Em primeiro lugar, o projeto de Deus para a família é a comunhão, é a socialização. Em segundo lugar, o povoamento da terra. Em segundo lugar, que a família se multiplicasse, que as bênçãos que foram realizadas no primeiro casal se multiplicassem
para todos os casais e para toda a humanidade. O Salmo de número 128, se você puder abrir comigo para a gente ler alguns versículos do Salmo de número 128, vai trazer basicamente esses dois princípios que nós acabamos de falar. Nós estamos no tópico de número 1, que vai falar sobre a origem da família. Nós já falamos aqui que Deus foi o fundador da família, que Deus foi quem instituiu a família, que não foi uma invenção humana. A família é um projeto de Deus, a família é uma instituição formada por Deus. Dentro desses dois propósitos e projetos que eu falei para vocês aqui sobre a origem da família, em primeiro lugar, a comunhão e em segundo lugar, a multiplicação, os filhos. Nós vamos ler o Salmo de número 128, que vai trazer para nós basicamente esses projetos e esses propósitos que nós acabamos de falar. Salmo de número 128 é um salmo bem conhecido e diz da seguinte maneira, se você puder acompanhar comigo, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e aos teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu gostaria que você prestasse e redobrasse a sua atenção no versículo de número 3, vai falar da comunhão entre homem e mulher, da instituição do casamento, e no versículo de número 3, no final do versículo, na parte B, vai falar dos filhos. Então, o projeto de Deus para a humanidade é esse: um casamento feliz, bem-sucedido e a geração de filhos. Esse é o propósito de Deus para a família. E quando nós falamos de casamento bem-sucedido, de famílias bem-sucedidas, nós não estamos falando de financeira, de vida financeira. Logo que nós falamos de um casamento bem realizado, bem sucedido, algumas pessoas podem pensar, um casamento bem sucedido, um casamento bem realizado, é aquele casamento que é bonito, que existe planejamento, que o casamento é aquele casamento gigantesco, que é aquele vestido de noiva da mulher perfeito. Não. Quando eu falo de casamento bem-sucedido, eu falo de paz. Eu falo do propósito de Deus sendo cumprido na vida da família, que não está ligado simplesmente com bens materiais. Você pode ter uma casa muito linda, muito maravilhosa, muito pomposa. Você pode ter um casamento daqueles mais lindos. Você pode preparar a sua melhor... A melhor pessoa que vai organizar a sua festa, você pode procurar o melhor pastor para auxiliar ali no casamento, você pode procurar a melhor cerimonial que vai realizar, você pode ter o melhor vestido, você pode ter a melhor decoração do mundo possível. Se não tiver Deus no seu casamento, se Deus não estiver alicerçado no casamento dessa família, não vai ser bem sucedido. Porque um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida não está ligada a bens materiais, a uma casa bem arrumada. É claro que você pode sonhar, assim como eu também sonho, adolescente, em ter uma casa do jeitinho que eu sempre sonhei. Você pode sonhar em ter um casamento lindo, assim como eu sonhei e eu consegui entrar de branco na igreja, que é um sonho. E eu acredito que faz parte de um sonho de algumas pessoas, de algumas meninas, como fez parte de um sonho meu, ter um casamento legal, com os meus familiares reunidos, para se alegrar juntamente comigo. Não tem problema nenhum em sonhar, adolescente. Não tem problema nenhum em pensar em idealizar coisas, em idealizar uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso, decorado do jeito que você sempre quis. Não tem problema nisso. O problema é nós sonharmos em tudo isso. É o que a gente vê hoje. Raciocine e pense comigo. Nós vemos famílias que se casam, nós vemos pessoas que se casam, o casamento é perfeito. A casa é perfeita, a casa é pomposa, a casa é gigantesca, o prédio é maravilhoso. Mas quando eles entram para dentro da casa, e quando nós vamos ver, e voltando aqui à terminologia do significado de casa, nós vamos ver que essas famílias não são felizes. E por fim, nós vemos o grande número de divórcios que acontece hoje em dia. Famílias que são destruídas, famílias que se desfazem.
porque não tem Jesus como base, não tem Deus como base, não tem a Bíblia como base. Então, qual que é o propósito de Deus? Em primeiro lugar, o propósito de Deus é a comunhão. Em segundo lugar, a multiplicação, o povoamento da terra, os filhos são bênçãos de Deus. Então, o primeiro tópico para a gente recapitular vai falar sobre a origem da família. Deus foi o fundador da família e existem alguns projetos de Deus para a família, dentre os quais eu citei 2 para vocês: a comunhão e a multiplicação, o povoamento da terra, que são os filhos, que são bênçãos do Senhor. Nós vamos então passar para o tópico de número 2, para nós adiantarmos. O tópico de número 2, como eu falei com vocês, está dentre uma das palavras-chave que eu falei no início. Eu falei que a primeira palavra-chave para a nossa aula de hoje era a origem da família, que nós acabamos de ver. A segunda palavrinha-chave vai falar sobre a importância da família. É mais uma palavra-chave e está no nosso tópico de número 2, se você puder acompanhar aí na sua casa com a sua lição. O tópico de número 2 vai falar qual é a importância da família. Ora, é na família que nós vamos ter as nossas primeiras emoções. É na família que nós vamos ter as nossas maiores emoções, os nossos maiores problemas, as nossas maiores angústias. É na família que vai existir um palco, basicamente, das nossas vidas. É onde se nascem os filhos, que é uma emoção gigantesca. É onde nós vamos ter as nossas maiores perdas e as nossas maiores dores. É muitas vezes em lutar um ente querido. Já imaginou que dor? Que momento difícil em lutar um ente querido? Graças a Deus, os meus pais ainda são vivos. Eu tenho avós vivos, tenho tios vivos, mas já perdi duas avós, uma avó, perdão, e é uma dor muito grande. E é na família onde vai se desenvolver as nossas maiores emoções. É o nascimento de um filho, é o luto de um ente querido. E qual que é a importância da família? Eu digo para você, adolescente, a família ela é de suma importância para a nossa vivência em sociedade. Como eu falei para vocês no tópico de número 1, o propósito de Deus é a comunhão. Então, Deus quer que nós tenhamos essa comunhão. Deus quer que nós tenhamos esses momentos em família que vão desenrolar a nossa vida, que vão trazer significado à nossa vida. Deus nos fez como seres sociáveis e nós sempre vamos precisar um do outro. Aqui a lição vai nos dizer que é na família que nós aprendemos os primeiros passos e recebemos os primeiros cuidados em nossa vida. Na lição diz que, diferente dos animais, nós requeremos muitos cuidados. Quando nós somos crianças, nós vamos requerer toda a nossa atenção dos nossos pais, das pessoas que estão cuidando de nós. Por quê? Porque nós somos dependentes, nós não conseguimos comer sozinhos, nós não conseguimos tomar banho sozinhos. Então, é na família que nós vamos ter os nossos primeiros passos em tudo. Eu tenho certeza que a sua primeira discussão, que a sua primeira briga foi no ambiente familiar. Eu falo por mim, a minha primeira discussão foi com a minha irmã. Adolescente, você que me ouve, eu tenho certeza que se você tem irmão, a sua primeira briguinha, a sua primeira discussão foi com o seu irmão por algum motivo. E isso é comum, porque é na família que nós vamos crescer, é na família que nós vamos ter essas emoções, esses acontecimentos. E a família criada por Deus, ela vem em encontro a essa necessidade, colocando ao nosso lado pais, irmãos, tios, as pessoas que estão à nossa volta como o nosso primeiro espaço de relacionamento e de experiências de amor e de comunhão familiar. Então é na família que nós vamos ter o espaço para as nossas primeiras emoções, para as nossas primeiras experiências. Então o que Deus traz para nós através desse tópico de número 2? Qual que é a importância da família para nós? A família é de suma importância para nós, porque nós vamos ter as nossas primeiras experiências na família e porque nós precisamos da família. Sim, nós precisamos uns dos outros. Existe uma ideologia, adolescente, eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Existe uma ideologia muito errada que ronda aí pelo mundo das redes sociais, pelo mundo do meio jovem, da galera teen, que diz o seguinte, que olha, eu sou suficiente. Eu sou autossuficiente, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe, eu tô louco para fazer 18 anos, que eu quero sair dessa casa. Existe essa ideologia aí no meio teen, no meio jovem, mundano, porque essa ideologia não existe no meio cristão. Nós vivemos de acordo com essa palavra aqui,
que é a palavra de Deus. E essa palavra que vai basear e nortear a nossa vida em tudo. E essa ideologia diz que nós somos suficientes, que nós somos autossuficientes, que nós podemos viver sem a nossa família, que nós podemos resolver os nossos problemas sem a nossa família, que nós não precisamos da ajuda de ninguém. E eu digo, adolescente, é mentira. Nós sempre vamos precisar uns dos outros, porque esse é o projeto de Deus para a família. Deus nos fez pessoas que somos dependentes. Quando nós nascemos, nós dependemos do pai, das pessoas que estão cuidando de nós para nos alimentar, para nos vestir, para cuidar de nós, porque nós não temos essa capacidade. Lucas capítulo de número 15, que é o capítulo que eu digo que é dos perdidos. Está tudo perdido em Lucas capítulo de número 15. É a ovelha que está perdida, é o filho pródigo, é a dracma perdida, enfim, é o capítulo dos achados e perdidos. Eles se perdem, mas graças a Deus que se acham em algum momento em Lucas capítulo de número 15. Lá fala do filho pródigo. E o filho pródigo ele diz, olha, eu consigo viver longe do meu pai. Dá-me a herança, meu pai. Me dá a herança que me pertence, que eu vou bem para longe do Senhor, porque eu não preciso viver perto de você, porque eu sou autossuficiente. E é essa ideologia que eu quero trazer para você, que não é correta. E o filho pródigo, quando ele se afasta da presença do pai, quando ele fica longe ali da sua família, nós vemos que ele vai à ruína. Por que ele vai à ruína? Porque nós precisamos uns dos outros. Então, se você chegou aqui nessa aula e em algum momento da sua vida você pensou, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso do meu pai, eu não preciso de ninguém porque eu consigo me virar sozinha, eu digo para você, nós sempre vamos precisar uns dos outros. Em algum momento da minha vida, eu já precisei de pessoas e eu sei que eu vou continuar precisando. Em algum momento pode ser que eu precise contar com a sua ajuda, adolescente. Talvez você precise contar com a minha ajuda. Eu sempre vou estar precisando da ajuda de pessoas. E outra coisa, as pessoas que são enviadas por Deus na nossa vida para nos auxiliar, saiba que não são pedra de tropeço para nós, que não estão para nos menosprezar e dizer, olha, eu estou te ajudando, então quer dizer que você precisa de mim. Não, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Vai trazer para nós que nós somos pessoas dependentes e que essas pessoas que são enviadas por Deus para cuidar de nós são como se fossem anjos que Deus envia para nos ajudar, que Deus envia para cuidar de nós. Então, qual que é a importância da família? É de suma importância, é de total importância. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Se você talvez chegou aqui nesse vídeo e você pensou em algum momento da sua vida que você é bem sozinho, que você é feliz sozinho, eu quero que você tire isso da sua cabeça. E eu quero que você seja grato a Deus por todas as pessoas que passaram na sua vida, pela sua família, que é um presente de Deus. O mundo tem colocado ideologia na cabeça das pessoas e colocado pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Não, esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para nós é que nós venhamos a ser gratos e gratas por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e pela família que Ele nos deu. Porque é Deus quem nos dá a família, não foi nós que escolhemos, não foi nós. Foi Deus quem nos deu. Então, que exista, adolescente, gratidão no meu coração e gratidão no seu coração pela família que você tem. Tem problemas na sua família? Tem. Sempre vai existir problemas. Mas a família é um presente de Deus. E sempre nos momentos difíceis eu sei que vai ter alguém para te auxiliar. Porque são pessoas que são enviadas por Deus para cuidar de nós. E sabe o que a gente mais vê hoje? Pessoas ingratas, adolescentes ingratos. O pai ajuda, a mãe ajuda, o irmão ajuda, o amiguinho ajuda. E no final das contas a pessoa está sempre ali falando, olha, ninguém me ajudou, ninguém cuidou de mim, ninguém me auxiliou, ninguém estendeu a mão para mim. Isso tudo é mentira. Porque se a gente for parar para pensar, a gente é ajudado a todo momento. A gente é cuidado a todo momento. Por quê? Porque Deus zela por nós. Deus envia pessoas para cuidar de nós. Então eu digo e repito mais uma vez, adolescente, seja grato ao Senhor. Seja grato a Deus pelas bênçãos do Senhor na sua vida. Eu quero dizer e repetir mais uma vez, não se esqueça da gratidão. A gratidão é muito importante para que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. Nós vamos sempre precisar uns dos outros. Eu quero compartilhar só mais um exemplo bíblico que vai falar sobre isso, que é uma história muito interessante. É a história de Josias.
Eu sei que é muito comum quando nós estamos na escola dominical, principalmente quando criança. Eu lembro que quando criança na escola dominical, eu era fascinada pela história de Josias, o rei. Aquele menininho de 8 anos de idade que conseguiu reinar. E eu, durante muito tempo, adolescente, eu fiquei pensando comigo mesma. Como que pode um menino de 8 anos conseguir reinar? Esse texto bíblico, se você quiser acompanhar comigo, é livro de 2 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 1 e versículo de número 2. Enquanto você procura aí na sua casa o texto bíblico, eu gostaria que você lesse esse texto bíblico comigo, para que a gente conseguisse meditar sobre ele, só para trazer um embasamento sobre a importância da família, tá? Então, 2 Reis, capítulo de número 22, verso 1 e o verso de número 2, que diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. Verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só que interessante, nós estamos diante de um texto bíblico que diz que um menino de 8 anos de idade conseguiu reinar. E não somente isso, o versículo de número 2 diz que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Quando eu li esse texto, quando eu parei para pensar nesse texto, eu fiquei meditando comigo mesma. Como que pode um menino de 8 anos de idade conseguir reinar? Ele estava à frente de um povo para governar, para reinar, e o texto diz que ele reinou bem. Eu pensei comigo mesma, como que pode um menino de 8 anos reinar? Porque eu com 8 anos de idade, eu não sei o que eu pensava, não me vem nem à mente aquilo que eu pensava com 8 anos de idade. Eu acho que a minha única preocupação com 8 anos de idade era brincar, o momento ali do recreio, e tirar nota boa na escola, e ter as minhas amiguinhas ali do meu lado, e ter o meu tempo para brincar de amarelinha, de elástico, das brincadeiras que a gente costumava brincar. Então, acho que a minha única preocupação era essa, comer. Que a minha mãe e meu pai que faziam a comida, então nem tinha preocupação sobre isso. E eu fiquei pensando, como que pode um menino de 8 anos de idade conseguir reinar? E além disso, ele reinou bem. O versículo chave para a resposta dessa pergunta e desse questionamento está no próprio versículo de número 1. Diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Só que o texto vai dizer que ele tinha uma mãe. Ou seja, com o nome de Gedida, Josias recebeu ajuda. Josias recebeu ajuda da sua mãe, ou seja, Josias foi ajudado. Josias não esteve sozinho. Josias não conseguiu reinar só pelo seu poder, pela sua inteligência, não. O texto diz que ele recebeu auxílio da sua mãe. O texto diz que ele recebeu auxílio dos sacerdotes. O texto bíblico que vai falar sobre Josias diz que ele começou a reinar com 8 anos, mas ele teve pessoas que esteve do seu lado para o auxiliar e o ajudar. Ou seja, a família é importante, a família nos ajuda. A mãe de Josias, Gedida, essa mulher esteve do seu lado para o auxiliar. Você pode dizer, Marília, eu tenho problemas na minha família. Na minha família também tem problemas, mas eu posso dizer que as pessoas que estão do meu lado são pessoas que em vários momentos eu sei que vão continuar me ajudando, porque são anjos enviados de Deus para cuidar de nós. Então seja grato pela família que você tem. Se você chegou aonde você chegou, se você está aqui, saiba que você teve uma mãe, um pai, irmãos, família de Deus para te ajudar. Amém? Que exista gratidão no meu coração. Então, o tópico de número 2 é isso. Qual a importância da família? A família ela é de suma importância para a sociedade. Ela é a base, ela é o alicerce, é da família que vai emanar todo o desenvolvimento social. Então, que nós sejamos gratos pela família que nós temos. Talvez a sua mãe, o nome da sua mãe não seja Gedida, mas você sabe o nome da sua mãe. Eu agradeço a minha mãe, Eva. Eu agradeço o meu pai e os meus familiares, porque eu sei que em vários momentos eles me auxiliaram e vão continuar me ajudando. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. O tópico de número 3, para nós encerrarmos, é a família nos planos de Deus. E aqui eu trago um desafio para nós, jovens, porque eu sou jovem também, tá? Adolescentes, existe um desafio de Deus para nós. Marília, qual que é o desafio? O desafio está no tópico de número 3. O tema do nosso tópico 3 diz assim, que a família
nos planos de Deus. Esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é viver uma vida em família que agrade ao Senhor. Não basta ter uma casa muito bem bonita, muito bem organizada, muito bem decorada, não basta ter um casarão, um espaço grande, não basta ter um casamento daqueles perfeitos, que você tem o melhor fotógrafo, que você tem o melhor músico, que você tem a melhor cerimonial para te auxiliar. Não basta tudo isso. Uma família que agrada a Deus é uma família que vive de acordo com a palavra de Deus. É Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, nós vamos ver Jesus falando sobre a casa que está edificada sobre a rocha, sobre duas casas. Jesus fala da família que está edificada sobre a rocha, a família que os problemas vêm, as dificuldades vêm, porque na família existe isso. Você vai dizer para mim, na minha família tem problema, eu vou dizer para você que na minha família também tem problema. Porque família tem isso, família tem problema. Família tem discussões, família tem momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor, mas o mais importante de tudo isso é que se nós estivermos com a nossa família alicerçada sobre a rocha, a nossa casa vai permanecer de pé, a sua família adolescente vai permanecer de pé, porque nós vamos estar alicerçados na rocha. Então não adianta fazer um casamento perfeito dos sonhos se quando você entrar para dentro do seu lar, você não viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. A sua casa vai desmoronar rápido. É por isso que nós vemos casamentos, pessoas que casam hoje, não deixa nem passar a lua de mel, de repente já acontece o divórcio. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Nós precisamos de casas, de famílias alicerçadas sobre a rocha, porque se a nossa família estiver alicerçada sobre a rocha, os ventos vão vir. Sim, as tempestades vão vir. Jesus não prometeu para nós que nós estaremos ausentes de problemas. Não. Pelo contrário, Jesus falou que nós teríamos problema, que no mundo nós teríamos aflições. Mas a casa que estiver alicerçada sobre a rocha, os ventos vão vir? Sim, os ventos vão vir. Mas a nossa casa vai continuar de pé, porque Jesus vai estar guiando e sustentando as nossas vidas. Se nós colocarmos a nossa base em coisas, se nós colocarmos a nossa base em pessoas, a nossa casa, a nossa família vai desmoronar, adolescente. Mas se você colocar a sua casa, a sua família, a sua vida sobre Jesus, que é a própria rocha, que é o próprio Deus, Ele vai nos dar vitória e a nossa casa vai permanecer de pé. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. Então, está aqui o nosso maior desafio, adolescente: edificar a minha casa, edificar a minha família, edificar os meus relacionamentos sobre a rocha que é Jesus. É por isso que muitos casamentos estão sendo dissolvidos hoje. Porque o casal se casa e ele diz, não, nós vamos alicerçar o nosso casamento somente no amor e na paixão que nós temos um pelo outro. É claro que você precisa ter amor um pelo outro, mas a base principal para o seu casamento é a palavra de Deus, é Jesus, o próprio Deus, que vai segurar as nossas vidas e que vai nos ajudar em todos os momentos. Em João, capítulo de número 2, nós temos o primeiro milagre feito por Jesus. Capítulo de número 2 de João, nós vamos ver o primeiro milagre feito por Jesus, é o milagre em Caná. Jesus está em um casamento, e é no casamento onde nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus acontecendo. É interessante que Jesus decidiu realizar o primeiro milagre em um casamento, em uma festa de família. Maria, com certeza, conhecia a família. E quando o vinho acaba, Maria diz o seguinte, olha, acabou o vinho, Jesus. O problema chegou. Maria é interessante porque ela vai para a pessoa que pode resolver o problema. Ela vai contar para Jesus. Maria não sai contando para ninguém da casa. Maria não sai contando para ninguém da festa, dizendo, olha, acabou o vinho, acabou o vinho. Não. Maria vai para Jesus e conta somente para Jesus o problema.
Talvez você esteja enfrentando um problema na sua família. Você pode me dizer, Marília, eu tenho tido relações conturbadas com a minha família. E eu digo para você, faça como Maria. Vá ao encontro de Jesus, apresente a Jesus o seu problema, apresente a Jesus a sua dor. Diga a Jesus, Jesus, acabou o vinho e eu não sei o que fazer. Jesus, os meus recursos acabaram, eu não sei o que fazer. Talvez você tenha sonhos, você tenha projetos adolescentes e você tem se sentido frustrado, você tem se sentido triste, você tem se decepcionado com a sua família, você tem tido momentos de solidão, de aflição, porque adolescente tem muito isso. É um período realmente muito difícil, onde nós temos momentos tristes. E eu digo para você, faça como Maria. Vá até Jesus com fé. Apresente a Jesus que pode resolver o seu problema. Que eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. E a sua família vai ser abençoada. A sua família vai continuar firme sobre a rocha que é Jesus. Ele sim pode nos ajudar e resolver os nossos problemas. Último tópico, recapitulando novamente. A família nos projetos de Deus. Um grande desafio, adolescente, viver a nossa vida baseada de acordo com a palavra de Deus, alicerçar a nossa vida sobre a palavra de Deus, alicerçar o nosso casamento, os nossos relacionamentos com irmão, primo, tio, com os irmãos da igreja, que é uma grande família. É um grande desafio basear a nossa vida num relacionamento com Deus. A família alicerçada na rocha, a família que está baseada na palavra de Deus, vai ter uma vida em abundância com o Senhor. Porque essa é a promessa de Deus para nós, adolescente. Tenha contato com seus familiares. Deixe um pouquinho o celular de lado. Tenha comunhão com seus familiares. Nesse momento de quarentena, principalmente, tá todo mundo em casa. Tá todo mundo ali querendo fazer receita. Eu já fiz 1001 receita. E você já fez? Porque todas as receitas que eu queria fazer, eu já não sei quantos bolos que eu fiz. Todo dia eu quero fazer um bolo. Nesse período de quarentena. Você que está aí na sua casa, adolescente, aproveite esse tempo para criar relacionamento com seus familiares, com as pessoas que estão dentro de casa. Eu conheço e eu sei de pessoas que têm relacionamentos com as pessoas dentro de casa como desconhecidos. Enquanto um está na cozinha, o outro está no quarto. Eles se comunicam pelo WhatsApp. Crie laços, crie comunicação fisicamente com as pessoas que estão dentro de casa. Um conselho, adolescente, deixe um pouquinho o celular. Crie hábitos. Coloque tarefas no seu dia a dia e seja abençoado por Deus. Tenha vida devocional. Leia a palavra de Deus, adolescente. E eu tenho certeza que a sua família, que o seu lar vai ser abençoado pelo Senhor. Eu quero encerrar a aula de hoje só recapitulando os 3 tópicos e o tema da nossa lição. O tema da nossa lição é o que é família. E qual que é o propósito dessa lição? É trazer para nós gratidão no nosso coração pela nossa família e nos ensinar que a família é um presente de Deus. A família é a base da sociedade. A família foi criada por Deus. É um projeto de Deus a família. A sua família é bênção de Deus. E encerro com um grande desafio para você, adolescente que me ouve. Nessa semana que vai começar, eu deixo um desafio para você. Criar laços com as pessoas que estão dentro da sua casa. Faça atividades com as pessoas que estão dentro da sua casa. Leia a palavra de Deus com as pessoas que estão dentro da sua casa e faça um culto doméstico. Eu tenho certeza que nós seremos transformados por a palavra de Deus, porque essa palavra ela é fiel e verdadeira. E a nossa família, estando alicerçada na rocha que é Jesus, a nossa família vai bem. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder. Não, a família para ir bem, ela precisa de Jesus. Uma família sem Jesus não é nada. Mas quando nós temos Jesus, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, a nossa casa ela é abençoada. Eu convido você essa semana que se inicia a convidar Jesus para morar no seu lar, para morar na sua casa. Eu agradeço por esse período que você passou aqui comigo, por esses minutos que nós aprendemos da palavra de Deus. Eu peço que continue assistindo às nossas aulas, porque mais aulas virão. Teremos as próximas aulas aí com mais professores, aula de número 2, aula de número 3, aula de número 4. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre família. Eu peço que você continue ligado e firme conosco. Amém? Agradeço pela oportunidade, agradeço pela sua atenção.
curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os adolescentes. Já que nós não podemos ir à igreja fisicamente para aprender a palavra de Deus, nós estamos aqui usando a tecnologia, que é um meio que está ao nosso favor. Amém? Eu agradeço pela sua participação, eu agradeço pela sua atenção e continue conosco que mais aulas virão e todas elas serão bênçãos de Deus para a nossa família. Deus abençoe pela sua atenção. Amém?